Olá, povo de Deus, quarta-feira, 25 de outubro de 2023, 29ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 6, 12 a 18, Lucas 12, 39 e 48. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça. Graças a Deus que vós, depois de terdes sido os escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. O tema da justificação em Paulo é bastante central, sobretudo nesta carta aos Romanos que estamos lendo nesses dias. Paulo afirmava que o justo vive pela fé, é justificado pela fé, não pelas obras da lei. E nesse sentido, a graça de Deus opera gratuitamente, desobrigando a observância rigorosa da lei, como apregoava o judaísmo. Acontece que alguns poderiam dizer: se a lei não mais nos obriga, tudo nos é permitido. Iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum, pois o regime da graça também tem suas consequências práticas na vida do cristão. A diferença é que no regime da lei somos obrigados a cumprir isso ou aquilo. E no regime da graça somos nós que nos obrigamos por termos feito a escolha de assim vivermos. Nesse sentido, é forte a expressão de Paulo: libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Nessa perspectiva, podemos discorrer também sobre a questão da consciência subjetiva frente à objetividade da lei. Bartolomeu Sorge, jesuíta falecido em 2 de novembro de 2020, comentando as opções do Papa Francisco na sua prática evangelizadora, dizia: importante conhecer a norma, mas só isso não basta. Os limites não dependem simplesmente de um eventual desconhecimento da norma. Uma pessoa, mesmo conhecendo bem a norma, pode ter grande dificuldade em compreender os valores inerentes à norma, ou pode encontrar-se em condições concretas que não lhe permitem agir de maneira diferente e tomar outras decisões sem uma nova culpa. Por isso, o Papa Francisco, para resolver a tensão entre a consciência subjetiva e objetividade da lei, insiste na necessidade de recorrer ao discernimento e ao diálogo. O discernimento é necessário não só nos casos mais difíceis, mas também deveria ser o estilo pastoral ordinário. Trata-se de se abrir à palavra de Deus para orientar a vida concreta de cada fiel. Ou seja, deve-se levar em consideração não só a objetividade da lei, mas também a complexidade das situações. Essa é uma perspectiva que nos leva a agir de acordo com a consciência que temos de nossas obrigações,
como escravos da justiça, como afirma Paulo, mas sabedores que por Cristo fomos libertos do regime da lei, do império do pecado. Lucas 12, 39 e 48, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperastes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O texto de hoje nos coloca à frente a alguns temas importantes como chave de leitura, sobretudo da parábola contada por Jesus. Dentre eles, temos a questão do retardamento da volta de Cristo, a questão da parousia que estava demorando para se concretizar. Era muito comum se encontrar membros das comunidades desanimados, desencantados ou relaxados, porque a volta do Filho do Homem não se concretizava. Nessa perspectiva, o tema da vigilância emerge com força. Interessante que primeiro Jesus se dirigia aos discípulos, alertando-os a se manterem firmes na prática da justiça, independente do momento em que o Filho do Homem voltará, pois ninguém sabe nem dia e nem hora. Por isso Jesus avisa: vós também ficai preparados. Pedro pensava, talvez, que eles, os discípulos, por estarem tão perto de Jesus, ouvindo sua palavra, seguindo-o em sua missão, estariam dispensados de tal alerta. Provocado por Pedro, Jesus conta uma parábola que deixa claro que o alerta é para todos, mas de modo especial aos dirigentes, aos que têm função de administrar a casa do Senhor. No contexto, a parábola se dirigia de maneira especial aos escribas. Jesus lhes lança em rosto que a exigência de prestação de contas é iminente, e Deus vai testar se justificaram ou abusaram da confiança que neles depositou. Em todo caso, como nos diz o exegeta Joaquim Jeremias, a Igreja das Origens, o que é compreensível, refere a demora do dono da casa ao retardamento da parousia. O dono da casa é agora o Filho do Homem que subiu aos céus e voltará de improviso para julgar o mundo. O servo é referido aos membros ou aos líderes das comunidades, que são admoestados a não se deixarem levar pela tentação em vista do retardamento da parousia, da segunda vinda de Cristo à Terra. Em todo caso, somos todos alertados a viver praticando o bem e a justiça, não como ameaça,
mas como condição normal de quem crê em Jesus, confia na sua volta, tem certeza de que haverá sim um julgamento e que de nada adianta viver especulando sobre dia e nem hora que isso ocorrerá. Um beijo no seu coração.